a Deus. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos, por favor, se pôr de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos ler Zacarias 4. Leremos a partir do verso 6. Zacarias 4. Respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos acabará, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois este se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Querido Jesus, que a tua palavra seja bastante alimentos para nossas almas. E que possamos não ser só ouvintes de ouvidos, mas também praticantes da mesma. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor? Agora, é uma escritura que eu gostaria de tomar, porque, na verdade, ela está mostrando exatamente uma restauração. Falando de restauração, como nós já estamos dentro disto, não só em palavras, mas também em movimentação de vidas. Correto? A restauração não se trata de restaurar mundo, pedra, animal. Não. A restauração é de trazer de volta aquilo que é perfeito. Cristo em seus filhos. Aquilo que o diabo perverteu lá no princípio, Deus prometeu que ele restauraria de volta nos tempos finais. Tempo do fim, que é o dia ou os dias em que nós estamos vivendo. Correto? Nós vamos observar que houve essa perversão no princípio, lá no Jardim do Éden, há mais de 6.000 anos. Tivemos essa perversão lá. Essa rejeição da palavra. Nós sabemos e temos aprendido que Deus tem tido para trazer isso, a restauração completa. Ele tem tido 3 noivas. E agora esta é a 4ª. E para vir aquela restauração lá atrás, no princípio, nós vamos observar uma coisa. A primeira noiva, ela foi tirada do primeiro Adão. Ela é parte da sua carne, parte do seu corpo,
osso dos seus ossos. É um subproduto do homem. Foi a Eva. Deus deu para ela um tempo, testou, provou ela com a palavra, para ver se ela permanecia com a palavra e vivia, ou ela caía e morreria. Ela caiu, morreu. Primeiro Adão, você vai ver uma coisa, ele se colocou como o escudo da primeira Eva, ou seja, a primeira noiva. Ele se pôs como um escudo. E quando ele se colocou como um escudo, Deus não pôde lançar a primeira Eva no inferno. Ele não lançou ela no inferno. Não pôde destruí-la. Não pôde queimá-la. Por quê? Porque Adão foi o intercessor dela. Que não era Adão, aquilo ali era Deus em Adão. Porque, na verdade, você busca a linhagem, a origem, você vai ver que Eva foi tirada de Adão. Ela foi chamada por Adão de varoa, porque do varão foi tomada. Adão veio de Deus, não é mesmo? E então, se Deus destruísse Eva, Deus estaria destruindo Adão. E se Deus destruísse Adão, Deus estaria destruindo uma parte de si mesmo. Então ele não podia fazer isso. Então ele honrou aquele comportamento de Adão. E no mesmo tempo, ele deu a Adão uma brecha para vir de volta de onde ele tinha caído. Ainda que ele não trouxe ele na hora, mas Deus já tinha na sua mente aquilo dali, a restauração. O que Deus deu para Adão e Eva e toda a sua semente? Deu o cordeiro, não foi mesmo? O cordeiro. Deus matou um cordeiro e deu para eles como morrendo no lugar deles. E disse: agora vocês vão sacrificar a mim um culto de adoração, sacrificando o seu cordeiro. Esse cordeiro animal, ele vai morrer no lugar de você, Adão, no lugar de você, Eva. E esse cordeiro é o meu cordeiro. Então você vai ver que Deus não quis receber a religião de Adão. Por isso que eu disse que a religião é a coisa mais pervertida que pode existir. Adão tentou uma religião para ele quando ele estava no pecado. Qual foi? Uma cobertura. Que religião quer dizer cobertura. Então quando a pessoa está degradada, está lá embaixo e que já perdeu a credibilidade em tudo, aí ele se torna religioso. Ele se torna religioso. Para tentar levantar o seu caráter, seu moral, social, religioso, diante dos homens e diante de Deus. Pensando que Deus aceita aquela cobertura. Isso daí é uma tendência carnal. É uma tendência mundana. É um espírito maligno. Você vai ver que quem fez isso foi Adão. O primeiro Adão. Que representa como o pai de todos os Adões que viriam, que somos nós. E através de uma péssima representação, com esse intuito de poder inventar para si uma cobertura própria e tentar se cobrir diante do Todo-Poderoso por meio de uma coisa chamada religião, que Satanás lhe deu. Porque quando o diabo não pode te puxar, ele te empurra.
bem parecido com a realidade. Mas diante de Deus não tem nada parecido que é verdade. Diante de Deus é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Por isso que todos os verdadeiros cristãos, eles têm que ser diferentes. Não podem misturar. Não pode ter uma vida parecida de crente. Não funciona. Não engana Deus, você engana você mesmo. Esconder atrás de religião foi o que Adão fez. Quando ele viu que estava em pecado, em miséria, em desgraça, em ruína, e tinha caído lá embaixo, aí ele tentou o quê? Pegou folhas de figueira e tentou fazer para si aventais, uma cobertura. E veio diante de Deus com aquilo. Deus olhou assim. Eu não sei se religião cobre seus pecados, ou tira os seus pecados, ou perdoa os seus pecados. Porque a única coisa que pode nos cobrir ou tirar as nossas desgraças, nossas ruínas, é Cristo. É a palavra. Quando Deus olha para um verdadeiro filho, que é nascido de novo, cheio do Espírito Santo, Deus não vê nenhuma miséria e uma desgraça nele. Ele está vestido. Ele está completamente, não só coberto, mas os seus pecados foi perdoado, o sangue foi passado sobre ele. Ele é limpo e santificado e cheio de Deus. Oh, é uma pessoa diferente. Não porque você é religioso. Aí, Adão veio desse tipo. Talvez ele arrumou uma religião lá, eu não sei qual foi o nome que ele colocou na religião dele. Hoje nós temos várias religiões com vários nomes. É Assembleia de Deus, é Igreja Batista, é Presbiteriana. Tudo isso é folha de figueira. Tudo isso. É tabernáculo da fé, que tem crente que ele é só crente do tabernáculo da fé. Ele não é crente da palavra. Ele é do tabernáculo da fé. Isso é folha de figueira. Mas quando nós tomamos o Cordeiro de Deus, então você vai ver que quando Adão tomou aquele cordeiro, irmãos, foi diferente a coisa. Mudou tudo. Aí Deus chamou ele de volta. Adão estava de contínuo. Talvez ali do lado do leste, diante da porta do jardim, olhando para o trono, porque ele não tinha mais condição de entrar lá dentro, porque o pecado havia tirado de lá. E Deus tinha colocado lá para guardar a árvore da vida, que estava no meio do paraíso de Deus, no trono, querubins com espadas inflamadas. Para nenhum malandro, nenhum religioso, por meio de uma folha de figueira, entrar ali e querer comer da árvore da vida. Não. E aí então eles tinham que ficar por fora. Ainda tinha que vir guiado e dirigido por Deus para poder oferecer o seu culto. Era Deus que dava para eles aquilo, era a revelação. Aquele cordeiro que ele sacrificava é o que nós sacrificamos hoje. Você entende? E aí então oferecia aquele cordeiro ano após ano, ano após ano. Aí aquele cordeiro não podia tirar o pecado dele, só cobria, porque era cordeiro animal. E quem tira o pecado de um filho de Deus é a vida. É a vida no sangue.
E o sangue daquele cordeiro, era sangue animal. E a vida era vida animal. E então a vida daquele cordeiro não poderia entrar na vida daquele ser humano, porque não coincidia a vida do cordeiro com a vida humana. Você entendeu? Porque era vida animal. Eles eram obrigados a oferecer todo tempo de contínuo o mesmo sacrifício, porque aquilo subia em mente o desejo de pecar e descia em mente o desejo de pecar. Então, após vezes, eles tinham que oferecer de contínuo aquele mesmo cordeiro. E Deus deu aquilo para ele como uma sombra, até que o verdadeiro cordeiro viesse. Aí sim, quando o verdadeiro cordeiro chegasse, assim como aquela Eva foi tirada de Adão, e Adão tornou o escudo dela a segunda Eva de Deus, está sendo restaurada pelo segundo Adão. O que o primeiro Adão perdeu, o segundo restituiu. Porque o primeiro perdeu pelo pecado, o segundo venceu o pecado. Por isso que a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer para conosco, mas temos o Senhor Jesus Cristo, que foi tentado em tudo, porém sem pecado. Ele agora mesmo intercede pelos nossos pecados. Não é mesmo? Aí você vai ver, a primeira noiva caiu, a segunda noiva caiu, a terceira noiva caiu. E Deus, Ele está trazendo uma restauração completa. Ele permitiu isso. Primeira noiva foi Eva. A segunda noiva foi a noiva hebreia. Foi a noiva de Jeová. A terceira noiva, ela caiu em Pentecostes, que era de Jesus também. Ela denominou em Pentecoste. Como que a segunda caiu? Caiu no Monte Peor. Ali através da doutrina. Agora vejam bem, irmãos, o que é uma doutrina errada. Lá atrás, a primeira noiva caiu física, pecado físico. Mas a segunda já caiu pecado, que foi um pecado doutrinário. Foi um ensinamento errado. Quem que ensinou errado? Foi um profeta de Deus. Claro, entre aspas, né? Tinha os seus olhos abertos, gordo para as coisas do mundo, fama, posição, nome, honraria, dinheiro. Ele vendeu o seu próprio dom para o poder estatais por causa de dinheiro. Balaão. E conseguiu introduzir a idolatria, vejam, e a prostituição dentro de Israel, através dos seus ensinamentos. E naquele dia, por causa disso, Deus matou 24 mil homens. E Deus nunca perdoou aquilo e nunca perdoará. Se há um pecado que Deus não perdoa, é este. Ela caiu. Antes que Jeová tivesse conhecido, ela caiu. Quando Jesus veio para possuir ela, ela já era uma noiva caída. Não é mesmo? Porque ela estava esperando quem? O mesmo Messias que nós estamos esperando, ela também estava esperando. Porque todos os seus profetas haviam predito a respeito dele. O mesmo Senhor levantará um profeta entre vossos irmãos semelhantes a mim. Aquele que não ouvir o que ele disser será extirpado do meio da congregação. Quem era ele? Jesus. Quem era esse profeta? Moisés, todos os Isaías, Jeremias,
Zacarias, todos esses profetas tinham predito isso. Mas ela, antes que ele viesse, ela se perverteu com o mundo. Ela quis um rei de acordo com como o mundo quis. Deus deu e fez a vontade dela. Ela morreu ali mesmo. Por isso que quando Jesus entrou em cena, aqueles fariseus disseram: os nossos pais comeram do maná no deserto. E Deus disse: no entanto, estão todos eles separados de Deus, mortos. Nossos pais bebeu daquela rocha no deserto. Ele disse: e eu sou aquela rocha. Deixa. Eles não puderam aceitar Jesus. Ele está tão agarrado nos seus credos, nos seus dogmas, nas suas religião humana, intelectual, que quando chegou Jesus Cristo, que era o espiritual, eles não puderam aceitar. Espiritual, irmãos. Bom, aí nós vamos ver que a terceira noiva entrou em cena depois da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Ele voltou na forma do Espírito Santo e ali então ele fundou uma noiva para ele. Uma noiva pentecostal. A noiva de Pentecoste. Por isso que você vai ver quantos eram que foi para o cenáculo esperando a vinda do Espírito Santo. 120 pessoas. Bem pouquinho a noiva de Jesus era. Bem pouquinho. 120. Esses 120, irmãos, eles pregaram o Evangelho, a palavra de Deus, e seguiram num propósito divino. Eles eram dirigidos e guiados por Deus. Eles entraram exatamente no início da nossa era, a era dos gentios, a era de Éfeso, primeira era. Mas nós vamos observar que eles não estavam envolvidos com o espírito da era de Éfeso. Não. Eles tinham uma era que era chamada a era da noiva para eles. Ou seja, de Pentecoste. Era o contrário, a vida que estava vivendo neles levava o inimigo a ranger os dentes e odiá-lo e persegui-lo até a morte. Com penalidade, etc, etc. Mas eles mesmo assim não dobraram. Foram fiel à palavra até a morte. Não é mesmo? Quando chegou no ano 325, essa noiva pentecostal caiu em adultério, em prostituição espiritual. Com quem? Com o diabo. Com o príncipe das trevas. Com Deus dessa era maligna. Constantino, imperador de Roma, o então imperador de Roma, introduziu tanta desgraça, e os verdadeiros cristãos não ficaram lá com ele, se afastaram, se separaram, e os crentes nominais, formal, morno, híbrido, permaneceram com Constantino. Morreram. Mas os verdadeiros ficaram com a palavra. Foram penalizados, continuaram morrendo, sofrendo, pagando um preço, mas não cederam. É isto que é os verdadeiros cristãos. Aí entre as eras da igreja e você vai ver a penalidade, as penas que esses cristãos sofriam. Porque permaneciam com a palavra. De início, logo já tivemos 3 eras da igreja, que foi chamado a Era Média das Trevas. E ali então houve essa organização. Morreram ali. Morreu ali. Antes que o seu noivo chegasse. Porque ele prometeu que ele viria buscar uma noiva limpa e pura.
resgatada e comprada com seu sangue. Ele diz, não perturbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vou teria dito. Eu vou vos preparar. E vou e prepararei lugar e voltarei para vós. E levarei vós para estar comigo. Fique firme na palavra, ele disse. Creia na palavra, não misture com o mundo. Ele disse, continuou dizendo, eu não vos deixarei órfão. João 14, verso 18. João 14, verso 1. João 14, verso 18. Eu não vos deixarei órfão. Quem deixa órfão é pai. Ele estava partindo, já estava indo embora. Mas ele disse, mas eu voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis. Por quê? Eu estarei convosco e em vós. Veja, irmãos. A Bíblia, ela está cumprindo. Todo o tempo. E as coisas vão cumprindo de uma maneira. Eles dizem assim, essa Bíblia já foi feita 10 vezes, essa Bíblia já foi feita isso, essa Bíblia já foi feita por homem, isso aí. Quanto tempo que diz, olha que o Senhor não tarda, Ele virá. E cadê? Desde aquele tempo nunca aconteceu. Coitados, eles têm uma fezinha bem pequenininha. Uma fezinha que não leva a eles mais do que unir a uma igreja, pertencer a uma religião, fazer uma folha de figueira para si. Uma fezinha para cura divina, uma fé para milagres, essas coisas assim. Eles não têm uma fé perfeita, porque essa fé ela só vem de Cristo habitando em você. É o Espírito Santo vivendo na sua vida. É poucos, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O verdadeiro eleito, como ele ama. Não é mesmo? Agora, ele disse, Zorobabel falou que ele trazia a primeira pedra. A aclamação era graça, graça, graça. Pedra? Que pedra é essa? É um pedacinho de torrão ali? Essa pedra é Jesus. Ele é Jesus. Você vai ver que São Mateus 21, verso 42 ao 44, ele diz assim, nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. É Ele, é Jesus, que eles rejeitaram. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Esse reino de Deus que foi tirado foi dos judeus. Era para eles, mas veio para eles, rejeitaram. Eles não quiseram. Eles eram a única que teria esse direito, a noiva hebreia. Mas não quiseram. Não quiseram. Então o que ele diz? E será dada uma nação que dê os seus frutos. É lógico, uma nação se refere-se a uma nação santa, porque se você é nascido de Deus e tem o Espírito de Deus, você é uma nação de Deus. É um povo de Deus, um escolhido de Deus. É os filhos de Deus. E você vai dar os frutos de Deus. E os frutos de Deus é dinheiro, é capim, é boi, é arroz, é feijão, é milho, é mandioca, é isso? Não, os frutos de Deus é amor. É gozo. É paz. É longanimidade. É benignidade. É mansidão. É fé, é bondade, temperança. Esses são os frutos de Deus. Quando isso está dentro do seu coração, na sua vida, meu irmão, quem é que está te influenciando? É esse Espírito Santo.
Para você tudo perecerá, mas ele permanecerá. Então você alimente ele. Deus estabeleceu dentro de você esse núcleo. E você alimenta desse núcleo e esse núcleo alimenta de você. Cristo, a palavra, o Espírito Santo. E o resto é resto. Você entendeu? O resto é resto. Aí então, eles abandonaram ele. Aí você vai ver que ele falou, agora eu vou tirar para mim um povo especial, zeloso de boas obras, dentre os gentios. Não é gentios. Nós não somos gentios. Espiritualmente, não. Você pode ser gentil natural, mas espiritual, não. Espiritualmente, você é um cidadão do reino de qual você nasceu. O seu rei é Cristo. O seu rei está sentado no seu trono. Eu digo trono de Deus. O rei está sentado no seu trono. E o seu trono está estabelecido aonde? Somente lá nos céus? Não, ele está estabelecido aqui na terra. É um reino que ele tem espiritual. No indivíduo, aquele que na verdade faz parte dele, ele é uma parte dele. Dentro do coração deste homem, dentro do coração desta mulher, manifestando-se a si mesmo. A vida que você vive, você não vive essa vida aqui. Você vive uma vida lá de cima do reino que você nasceu. Você é um embaixador dele, é um representante dele. Você está passando aqui. Por isso que você não está agarrado nas coisas deste mundo. Por isso que Paulo diz, tendo o que cobrir e o que comer, estés contente com Deus. Aleluia! Para que você vai querer criar tesouro aqui no terra, no mundo? Para quê? Meu Deus! Para quê? Nosso reino, nosso tesouro não é da terra, é eterno. Cada um viva para si, cada um, e Deus vive para todos. Eu não salvo meu filho, eu não salvo minha esposa, nem a mim mesmo eu me salvo. Por isso que eu não fico baseado em ninguém. Em ninguém. Eu não estou preocupado com filho, não estou preocupado com mulher, não estou preocupado com vizinho, não estou preocupado com ninguém. A minha preocupação é Deus. Davi, ele disse, eu já fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Deus cuida. Jesus disse, olha, se o vosso pai cuida dos pardais, dos passarinhos, quanto mais de vós, que é muito melhor do que 7, 10 passarinhos. Ele sabe muito bem que vós necessitais. E nós ficamos esse cuidado com as coisas materiais, mundanas, até o ponto que impede Deus trabalhar conosco. Porque é pecado isso daí. Então ele disse estas palavras, e quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Então Deus está trabalhando com a sua noiva. Ele está trazendo uma restauração. Jesus disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele virá.
Esse os céus está contendo Jesus lá até o tempo da restauração de tudo. Não da denominação, não dos credos, não dos dogmas, não do sistema mundano. Não, não é isso. O dia que entra o último eleito que está lá, escrito no livro da vida do Cordeiro, Deus levantará do seu trono de intercessão como sumo sacerdote, como advogado, e virá como rei, como juiz. Isto é a verdade. Então, nós vamos observar, irmãos, que o diabo entrou nessa árvore noiva de Jesus Cristo, como entrou na primeira árvore noiva que era Cristo. E foi comendo, foi comendo, foi comendo, foi comendo. E nós podemos ver que o profeta Joel, ele predisse isso, Joel 1. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos aos outros filhos, e os outros filhos aos outros desta outra geração que vier. O que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, comeu a logusta. O que ficou da logusta, comeu o pulcão. Ele está mostrando que comeu o quê? Os frutos dessa árvore. Não é um fruto, é os frutos. Essa árvore, ela é cheia de frutos. É a que eu acabei de citar. É amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é mansidão, é fé, é bondade, é temperança. São os frutos dessa árvore. Isso foi comido tudo, deixou uma árvore bonita, cheia de folha, verde, com a vida nela, porém sem fruto. É um perigo, né? Quando se encontra uma árvore assim. Já imaginou você com fome para chegar nessa árvore, chegar lá, vou comer uma maçã desse pé de maçã. Chega lá, não tem nada. Vou comer uma manga desse pé de manga, não tem nada. Estou numa fome. Você fica bem bravo com ela, não fica? Foi o que Jesus fez. Jesus falou, deu fome nele, ele falou comer um figo daquela figueira ali. Chegou lá, a figueira bonita, não tinha nada, estava só bonito. Ele amaldiçoou ela na hora, ela morreu. Nunca mais ninguém comerá fruto de ti. Pronto, foi o suficiente. Quando eles voltaram, a figueira estava seca. O discípulo olhou e falou, Jesus, a figueira secou. A figueira secou. Você entendeu? É desse jeito, tem a figueira verde, bonita, sem fruto. Deus não agrada disto. E é o que sucedeu. Então esses demônios são demônios que entram e destrói a árvore de Deus. Você sabe o que a palavra demônio significa? Significa tormentadores. Tormentadores. É demônios. Pode ver que quando ele entrou naquela região de Gadarém, encontrou aquele gadareno carregado de demônios, e aquele demônio pediu para não mandar isso para o inferno, mas deixasse eles entrar naqueles porcos. E quando Deus disse, sai, vai, eles entraram nos porcos, o porco tão tormentado que não aguentou, se precipitou dentro do mar e morreu afogado. Você vê o que faz um demônio? Atormenta. E às vezes nós ficamos atormentados com esses demônios em nosso corpo. O que é um câncer? O câncer é uma atormentação terrível. É um demônio. Você não tinha ele, mas ele apareceu e está lá. Por quê? Ele achou algumas células apostatas e entrou nela, e daquela célula foi e formou um câncer. Aí já tem uma vida estranha ali dentro. Na sua vida, tudo que você come, ela... Tudo que você come, ela... Tudo que você come, ela... E você vai definhando e ele vai crescendo. Você entendeu? É como eu disse nós tivemos esses 3 cultos para trás. Eu disse, o que é nosso corpo? É formado de substância. Tanto no natural como no espiritual. Não é mesmo?
No natural é formado 16 elementos do pó da terra. Os cosmos, que é petróleo, cálcio, enxofre, potássio, água e etc. Forma o seu corpo humano. Esse é o seu corpo humano. Então, quando uma daquelas células, vamos dizer que aquelas células, você tem bilhões de células no corpo, aquelas células chama-se os glóbulos vermelhos, aquilo chama-se o seu exército. É o seu exército que está ali, eles são os seus anticorpos que estão ali para poder defender a sua vida. A sua vida. Você entendeu? Chama-se o exército. Está tudo ali. Quando entra um corpo estranho, eles se ajuntam todinho e vai lá. Joga para fora. E agora você vê o que é o demônio, irmãos, o câncer. Então o câncer, o que ele faz? Ele entra naquela célula apostatada, e daquela célula ali ele vai pegando outras células devagarzinho, e a outra célula, a outra célula, a outra célula, a outra célula, e vai crescendo, vai crescendo. E de acordo com como ele vai crescendo, ele vai incorporando o seu exército contra o seu corpo. E aí, então, ele vai comendo cada coisa que você come. Aí, o que sucede? Aquele alimento que você come, a proteína, o cálcio e tudo que está naquilo que você come, vai para alimentar a sua vida, ele está lá dentro daquela vida e está tirando de você aquilo. E você vai enfraquecendo. Por quê? Ele está comendo. Você entendeu? Agora, o seu corpo não é feito só de água, o seu corpo é feito de todo tipo de substância. Substância. E você tem que ingerir no seu corpo todo tipo de alimento para que você alimente. Esse é o natural. Esse é o natural. Esse câncer, esse demônio, ele é um demônio. Por isso que você sabe, quando uma pessoa tem um tumor, um câncer, aquele tumor está ali. Quase dá fé que ele está ali. Muito difícil. Alguns dá, outros não dão. Quando dá fé já é tarde demais. Quando ele se manifesta. Bem, aí você vai ver que quando Deus mata aquele demônio que está naquele tumor, o que sucede? Por isso que o Mombrana mostra isso. Ele disse que aquele tumor morre, porque a vida sai dele. A vida maligna, o demônio sai dele. Quando ele morre, que a vida saiu dele, qual é a intenção? 72 horas, aquilo incha, cresce. Ele disse, é como você matar um animal. Veja aí um cachorro atropelado na autopista. Na hora que ele morre é um peso, mas daqui 3 dias, coloca ele na balança para você ver. Ele está pesando o dobro. Por quê? Ele inchou, ele cresceu. Assim é o tumor, ele disse. E quando um espírito maligno sai de um tumor, aí então o tumor incha e cresce. Por quê? Porque aquele pedaço de carne que está dentro de você está bombeando. E o sangue está percorrendo em todo o seu organismo. E o organismo vai ali para expulsar aqueles soldadinhos estranhos. E aquilo então forma uma secreção. E ali vem um estado de putrificação e de repente com 72 horas para frente, ele vai diminuindo, volta ao normal. E ele disse, é nesse período que é um perigo. Que quando a pessoa recebe uma oração ou a unção, e aí então o demônio sai, e aquilo ali cresce, arruina, fica pior. Ele disse, olha, o pastor orou por mim, me ungiu, eu fiquei bom na hora, mas agora eu estou pior. Ele disse, você está pior, parabéns. Creia sim, você foi curado, que o demônio saiu, porque se você duvidar, então a mesma dúvida trará, a palavra trará o demônio de volta. Vê? Aí está. Então nós temos substância no corpo. O que eu quero mostrar é isso, irmãos. Que na verdade esses demônios não saem, se não for pelo Espírito Santo.
É Deus. É Deus. Você pode ver que a ciência vai matando o indivíduo devagarzinho, vai matando, vai matando, vai matando. Se Deus não honrar a sua fé e tiver misericórdia de você expulsar aquele câncer dali, o remédio vai te matar e o câncer vai permanecer. Não é mesmo? É a verdade. É correto. Mas se você é dado por Deus a fé, ou Deus está no seu programa de te curar, você é curado. O câncer vai embora e você vem à saúde. E Deus, Ele tem a sua maneira. Como eu disse, você creu em Cristo, você tem a fé perfeita, sim. Mas se você tem uma fé que não é tão alta para atingir um milagre, mas você tem uma fé perfeita. Não faz diferença daquele que tem uma fé que atinge um milagre. É a mesma coisa, porque a fé que você tem é como um grão de mostarda. Ela não pode se hibridizar, ela é perfeita. Então não importa se você não foi curado, ou não é curado pela palavra falada, mas é curado através dos remédios, não é os remédios que te curou, é Deus. Aleluia. Deus honrou a sua fé. E aí, então, você recebe a sua cura. Agora, é necessário que você envie as substâncias que o seu corpo precisa. Aí, então, você vai ter que analisar que tipo de substância que você está enviando dentro do seu corpo. Você precisa de toda a substância, não de parte, mas toda. Porque o seu corpo não é feito só de água, ele é feito de 16 elementos do pó da terra. A água, eu vou te mostrar o que é. Nosso corpo, ele tem 72% de água. O que faz a água? A água faz se você toma uma água bonita, uma água bem perfeita, uma água que é pura, o que aquela água faz? Ela injeta no seu corpo e vai fazendo uma limpeza nas suas veias. Fazendo a limpeza nas suas veias. É uma limpeza que ela faz. Por quê? Porque é uma água boa, é uma água ótima. Agora, se você bebe uma água aí carregada de ferro, de todo tipo que não presta, de cloro e tudo mais, então isso vai armazenando dentro de você. E vai dificultando a situação. E as suas veias vão se entupindo. E o coração não quer saber se sua veia está entupido. O seu coração está bombeando, porque ele é um dever dele mandar sangue por todo o seu corpo. Você entendeu? Do mesmo jeito que as suas veias está destruída e pode te levar a um colapso, também, do mesmo jeito que as suas veias está limpa e você não está ingerindo a substância completa, também essa veia limpa pode te levar a uma falência. Por quê? Porque rapidamente os corpinhos estranhos tomam conta do seu corpo. Porque ele só faz um lado, mas não faz o outro. Então é um dever nós pegarmos tudo. Como é que nós nascemos de novo? Nós não nascemos só em justificação. Nós não nascemos só em santificação. Não, tem que ser completo o quadro. Não é mesmo? O que saiu do corpo de Jesus? Saiu água, sangue. E ele diz: Pai, receba o meu espírito. Inclinou a cabeça e morreu. Essas três coisas saíram para quê? Para formar o meu corpo espiritual, o seu corpo espiritual, o corpo da noiva. Nós fomos tirados de Jesus Cristo como Eva foi tirada de Adão. Nós não fomos tirados de Jesus de uma doutrina, nem de um grupo de 10 mandamentos, ou de um sistema religioso, ou de um credo, ou de um dogma. Não, nós fomos tirados de dentro do coração de Jesus. Do seu espírito. Não é mesmo? Por isso que você, irmã, eu vou falar sobre isso um dia. Eu estou com a minha mensagem esboçada aí. Você tem um coração segundo o coração de Deus. Porque você foi tirado dele. Esse é o verdadeiro cristianismo.
Esse é o verdadeiro evangelho. Agora ele está restaurando isto de volta. Porque esses demônios comeram isto, correto? Então é o que o irmão Branham está falando nessa mensagem, restauração da árvore noiva. Ele está dizendo, o primeiro foi a lagarta, esta é aquela coisinha, aquele pequeno inseto de uma larva. O que ela fez? Aquela lagarta, ela veio para destruir o fruto da árvore. Esta foi a primeira coisa. E agora vamos voltar à história e vermos qual foi a primeira coisa. Foi um grupo nobre em meio a um povo comum. Gente inteligente, sábio, esperto, astuto, juiz, prefeito, os dignatários da cidade. Aleluia! Foi esse tipo de gente que entrou. Demônios. Que quase as pessoas não dão fé. Pensa que é uma boa classe. É uma boa classe mesmo. Uma classe do diabo. Mundana. Vejam. Eles disseram, bem, isto é bom. Que vocês podem curar os enfermos. Pode fazer estas coisas. Isto é maravilhoso. E então, você sabe o que devemos fazer? Isso é eles. Nós devemos tirar isto. Onde a classe maior de pessoas possa compreender. A classe melhor, o prefeito, os juízes, e assim sucessivamente, os indignatários da cidade, e contando que vocês comportam-se na maneira que estão comportando, eles virão até você. Aí teremos prefeito, teremos juiz, teremos advogado, teremos todos aqui no nosso banco. Essa solenidade toda. Essa nata do mundo, uma igreja com bons bancos, uma grande catedral, um bom coro aqui, bons instrumentos e aquela bagunça toda. E eles disseram, é bom? Eles virão até você, vê? Eles estão com medo de você, com medo de mim, com medo de você, está com medo do Espírito Santo que habita em você. É disso que eles têm medo. Quando o Espírito Santo entra num homem e numa mulher, dá ele um novo nascimento. E o novo nascimento é muito nojento, irmãos. Você tem que deixar amigo, você tem que deixar vizinho, você tem que deixar parente, você tem que deixar pai, você tem que deixar mãe, você tem que deixar amigo, você tem que deixar essa baderna toda. É nojento demais. Ninguém quer isso, é pouco, só os que são escolhidos. Tem muitos que vai até ali e para, reclui, não, eu vou ficar só até aqui. Eu não quero mais não, só até aqui. Tá bom demais, esse povo é muito bom, eu vou ficar com eles. Desse jeito. E alguém disse isso, eles ainda estão. Eu creio que é mais ou menos assim, então isso é certo. Eles estão com medo do Espírito Santo. Desculpe-me, o Branham disse. Eu costumava cantar um pequeno corinho, é o velho. Todos vocês já ouviram a religião dos velhos tempos? Alguém já ouviu este corinho? É a religião dos velhos tempos. Eu costumava cantar um corinho como este anos atrás. Eu dizia, é o Espírito Santo dos velhos tempos. E o diabo não quer se aproximar dele. Essa é a razão que o povo teme. Mas é suficiente bom para mim. Amém? É bom para você? É tão bom que não preciso de outro. Aleluia. Pois ele me faz amar o meu irmão. Ele traz coisas que estavam cobertas. E então ele é o suficiente bom para mim. Isso é certo. Ele fará com que você pare de mentir. Ele te salvará quando você estiver morrendo. Ele fará com que o diabo fuja de você. Ele é o suficiente bom para mim. Isso é certo. Essa é a razão que o povo não deseja isto. Oh, que coisa, irmãos. São Tiago, falando aqui a respeito disto, ele diz bem assim, ó. Eu estava pensando sobre isso daqui. Ele diz, ouve, meus amados irmãos,
Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para ser ricos em fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam? Os pobres deste mundo, não é muito, eles não são agarrados nessas coisas, não, eles são pobres. Eles não querem parecer com o mundo, eles não querem parecer com as pessoas do mundo, eles querem parecer com Cristo. Oh, irmãos, estamos no finalzinho, estamos para dar um adeus e ir embora. E esse mundo amaldiçoado ficará com seus credos, com seus dogmas, com as suas velhas religiões, com as suas velhas riquezas mundanas, tudo será queimado, destruído. Mas aquele que permanece na palavra viverá eternamente. Para que ficar agarrado nessas coisas? Dê a Deus o que é de Deus e César o que é de César. Não é mesmo? E agora isto é Deus. Eles não queriam, eles disseram, este homem, a igreja, a grande, nobre igreja disse, você vir aqui para nos dizer quem somos? Nós te faremos compreender que somos o doutor PH, DLL, QUS, tanto título que eles têm. Tanto título. Você sabe, o diabo ele é terrível. Às vezes você é uma pessoa muito esperta, inteligente, e aí então o diabo entra por trás daquilo, faz isso, faz aquilo outro, e você só vai fundando, só fundando, porque não é essa a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria da árvore do bem e do conhecimento do mal. Você tem ela só para sobreviver, então fique só com a que sobreviver. Não misture ela com a de Deus. Seja verdadeiro cristão que sabe e tem a sabedoria de administrar o que é seu e o que é de Deus. Não é mesmo? Não misture o de Deus com a sua. E nem deixe a sua tomar o lugar da de Deus. Diga, essa aqui é meu, essa aqui é de Deus, então eu vou fazer as coisas corretas que Deus disse para mim fazer. Jesus disse para os seus para todos, ele disse para todos, meu pai trabalha todos os dias e eu trabalho até agora. Ele virou para aquelas pessoas que estavam fazendo um bloco de doutrina, de farisaísmo, ele disse para eles, vós tem 6 dias para trabalhar. O 7º é descanso. Por que sacrifica isso? Para que empurrar? Ele disse, a ovelha no buraco para ir tirar no dia de descanso. Como muito crente faz, empurra a ovelha no buraco para ir tirar no primeiro dia da semana, que é um dia de você servir a Deus, é o dia da ressurreição. Nós não guardamos dias, mas guardamos Cristo nas nossas vidas. O amamos, correto? Isso é o que eu sei. Você sabe alguma coisa a mais? Me comunica. Mas o que eu sei é só Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. E mais nada. É o que eu sei. Então vejamos bem. Ele dizendo aqui. Ora, ele nasceu em pecado e você não é nada a não ser um filho ilegítimo. A sua mãe teve você antes de você e seu pai se casar. Eles dizem, quem pode me acusar de pecado? Quem pode me acusar? Me mostra. Jesus falou para eles. Mesmo assim, eles não creram. É difícil, não vão crer. Irmão Branco disse, você pode levantar os mortos diante do olho deles. Eles não crêem. Eles são cegos. Está bem. Pecado é descrer da palavra de Deus. E outras palavras ele disse. Mostre-me aonde não estou cumprindo a palavra para completamente bem onde ela está suposta a estar. Mostre-me nas escrituras onde meu dia, se eu não faço as obras de meu pai. Então, não me creia em mim, disse. Agora, você sustenta ser isto. E agora vejamos você fazer isso. Então, é a condição que hoje nós vivemos, irmãos. E a coisa está enlastrada. É dentro do seio religioso. A coisa está pegando fogo. Perversão. Tem vezes, o irmão Brando diz assim, olha, a metade desses crentes não crê na Bíblia.
A metade desses crentes não crê na Bíblia. Metade não, ele falou 95%. Ele disse: 95% desses crentes não crê na Bíblia. Eles usam a Bíblia para poder satisfazer os desejos deles e não da palavra. Você entendeu? É para isso que eles usam a Bíblia. Mas é crente. Esse que é o problema. A pior coisa que existe é que está no meio dos crentes. Deus nos ajude. Deus nos dê graça suficiente para superarmos tudo. Amém? Vamos deixar este mundo e vamos servir a Deus. Vamos servir a Ele. Vamos cantar o hino 272 e nós encerraremos. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de sua estava ele, mas Jesus jamais rejeita quem buscar o Deus. Ele me abriu a porta. Abriu a porta.
Graça é um dom imerecido. Eu não merecia, nós não merecemos. Deus nos dá essa oportunidade de morar 3 anos e meio no céu. Nós não morar todo o tempo lá no céu não, viu? Só 3 anos e meio. Depois nós vamos voltar para a terra. Aí vamos viver eternamente aqui, numa nova terra, um novo céu, uma nova Jerusalém. Não nesses velhos corpos mortais, imundo, nojento, pervertido. Não, é um corpo novinho, sem pecado. Vem pela palavra falada. É nesse corpo que nós iremos e viveremos nele eternamente. Nunca mais haverá uma dor de cabeça. Nunca mais haverá uma lágrima que correrá em nossa face por despedir um ser querido nosso. Nunca mais haverá tristeza. Tudo é felicidade. Não haverá pouco amor. Tudo é amor. Amor divino. Amor divino. Amor HP. Deus nos ajude. Vamos alimentar desse núcleo e vamos deixar esse núcleo alimentar de nós. Seja uma água para ele. Seja um pão para ele. Amém? Ele te dá essa água e ele mesmo bebe dessa água. Ele te dá esse pão, te alimenta e ele mesmo quer ele de volta. É a sua vida. Para congratular com ele, para adorar ele, para louvar ele, para poder dar a ele o que ele deu para você dar. Uma vida tão consagrada, tão limpa, tão pura, tão santa. Se é um santo vivente, somos nós. Um santo que come feijão, um santo que come arroz, um santo que come carne. Um santo que bebe água, um santo que tem olho para ver, um santo que tem mão para pegar. Um santo que tem 5 sentidos, um santo que tem pé para andar, um santo que é uma casa vivente de um Deus vivente. Vivendo nesse santo. Somos santos com a sua santidade. E o Espírito Santo nos santificou com a mesma santidade que santificou a Cristo. Amém? É a Bíblia que diz assim. Eu não sei se você não crê na Bíblia. Eu creio. Por isso procuro ser como a Bíblia disse. Da melhor maneira que sou instruído e ensinado, eu procuro fazer. Deus nos ajude. Com as nossas cabeças inclinadas. Pai Celestial, chegamos ao final desta reunião e creio que o Senhor tem manifestado em nosso meio. A sua palavra tem sido nos dada com unção e com a inspiração do Espírito. Agora leva-nos sob essa atmosfera santa para os nossos lares e que possamos estar aqui com toda a coragem à noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e abençoe o outro nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Muito em breve vou deixar esta terra, vou para um lugar que Jesus foi preparar para mim. Lugar é este que só entra os lavados, que por Cristo foi comprado por seu sangue carmesim. Linda cidade, lindo lugar, o que eu mais quero é ir pra lá.
juntos gozaremos com o Senhor. Santa cidade que está me esperando, qualquer momento eu vou mudar pra lá, porque o rapto já está se aproximando. Vou dar adeus a este mundo para nunca mais voltar. Linda cidade, lindo lugar, o que eu mais quero é ir pra lá. Ali não há pranto, tristeza e nem dor, juntos gozaremos com o Senhor. Muitos virão me perguntar como foi que você chegou aqui.